A história de Sansão. Sansão foi um homem nazireu, escolhido desde o ventre de sua mãe para um grande chamado. Ele possuía uma força descomunal, capaz de vencer um exército inteiro. Sansão era a resposta da oração de Israel, que clamava por um libertador, e também da oração de sua mãe, que era estéril. Um anjo, tipificado por Jesus, apareceu primeiro à mãe de Sansão e depois ao seu pai, anunciando que um filho especial viria através do casamento deles. Na Bíblia, anjos só aparecem para anunciar nascimentos em casos extremamente especiais, o que reforça a importância do chamado de Sansão. Ele era uma tipologia de Jesus Cristo. Israel já era uma nação escolhida, e Sansão foi escolhido dentro desse povo. Diferente dos outros juízes, que formaram exércitos para Israel, Sansão era o próprio exército. Que privilégio! O nazireado e suas obrigações. Um nazireu era separado para o uso exclusivo de Deus. No capítulo 6 do livro de Números, a lei do nazireu estabelece como ele deveria viver. Embora tivesse privilégios, também tinha obrigações. A quem muito é dado, muito será cobrado. Sansão não poderia viver como os outros homens de sua geração. Entre todos os juízes de Israel, Sansão teve o ministério mais curto, marcado por sequelas e traumas. Assim como Jacó disse a Faraó em Gênesis 47:9, poucos e maus foram os meus dias. Deus tem um chamado para cada um de nós, mas o resumo de nossa vida dependerá das escolhas que fazemos ao longo da caminhada. O chamado e a queda. Sansão foi chamado para ser juiz, líder e herói de seu povo. Sua missão era libertar Israel, e, para isso, Deus lhe concedeu um segredo que ninguém deveria conhecer. No entanto, ele desprezou esse chamado e viveu para satisfazer seus desejos carnais, sofrendo as consequências de suas escolhas. Aprendemos com Sansão que talento sem caráter não sustenta um propósito. Ele era individualista e autossuficiente, não queria depender de Deus. O sucesso e o poder podem subir a cabeça e destruir um homem despreparado. As 4 descidas de Sansão. Sansão desceu a Timna, desceu a Gaza, desceu a Soreque e, por fim, desceu à prisão dos filisteus. A Bíblia relata que ele desceu às vinhas, onde há uvas que produzem vinho. Se ele não podia beber vinho, por que estava andando por ali? O pecado começa com pequenas concessões. Como resistir à tentação se não nos afastamos do perigo? Sansão flertava constantemente com o perigo. Quem brinca o tempo todo não constrói uma história permanente. Ele andava por vista e não por fé. Quando viu uma mulher em Timna, disse: só ela agrada aos meus olhos. A força de Sansão e sua fraqueza. A força de Sansão dependia de sua fidelidade a Deus. Assim como nós, ele só era alguma coisa porque Deus estava com ele. Porém, desviou-se do caminho para ver o leão morto. Sempre há algo nos chamando para sair do caminho. Ele comeu o mel do leão morto, e era doce, mas sua origem era podre. O inimigo pode não conseguir vencer na tentação, mas tentará nos afastar do caminho. Sansão tocou no morto, simbolizando o pecado. Brincar com o inimigo, mesmo após vencê-lo, pode levar à derrota. Seu Deus era sua carne e seus desejos. Ele foi chamado para ser um libertador, mas tornou-se escravo de si mesmo, de suas emoções e paixões. Não é possível servir a 2 senhores. O perigo das pequenas concessões. No momento, parecia que nada acontecia. Ele comeu do mel, deitou-se com a prostituta, flertou com o perigo de contar seu segredo e tudo parecia estar bem. Mas um abismo chama outro abismo. A conta sempre chega. Sansão deveria lutar pelo povo de Israel, mas muitas vezes suas guerras eram pessoais. Seu nome significa o pequeno sol, destinado a tirar Israel da escuridão, mas tudo o que fez foi pequeno. Grande somos apenas em Deus.
a traição e a prisão. Sansão contou seu maior segredo e foi traído, tornando uma prostituta heroína dos seus inimigos filisteus. Chamado para ser luz, agora estava cego e vivendo na escuridão da prisão no território inimigo. Quando não nos transformamos, nos conformamos. A Bíblia diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Sansão desprezou os conselhos de seus pais. A palavra de Deus diz: "Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá." Ele queria ser como os outros, mas um nazireu era separado. Liberdade sem Deus é a maior prisão que existe. O arrependimento e o recomeço. Sansão não queria recomeçar. Por isso, não contou aos seus pais que tocou no leão morto, pois sabia que o fariam recomeçar seu nazireado. Às vezes, o maior erro é não querer recomeçar. Dalila tentou Sansão 3 vezes até conseguir. Se perceber que não vai resistir, saia da zona de pressão. Há um tempo determinado para todas as coisas. Os olhos de Sansão foram vazados porque ele escolheu seguir o que era agradável aos seus olhos. Perdas podem levar à restauração. Ele perdeu os olhos físicos, mas antes já havia perdido os olhos espirituais. O mundo físico sempre reflete o espiritual. Tudo o que você despreza, você perde. Golias desprezou Davi e perdeu. Sansão desprezou seu chamado e implorou a Deus pelo que um dia recebeu de graça, somente mais uma vez: "Senhor, ouve a minha oração e restaura as minhas forças." Controle suas emoções. Sansão perdeu tudo por não controlar suas emoções: o respeito pelos pais, a separação como nazireu, o domínio sobre sua língua, sua força e, por fim, sua vida. Ele venceu um leão, mas não venceu sua própria emoção. Quem não se controla age como um animal irracional. O diabo não faz ataques aleatórios. Ele esperou Jesus sentir fome para oferecer pão. Ele esperou o momento certo para atacar Sansão. O inimigo estuda sua presa antes de atacar. Sansão buscou liberdade para viver no pecado e acabou preso. A liberdade do pecado é a pior prisão que existe. Nós somos o que escolhemos ser. Sansão foi traído 2 vezes por mulheres filisteias, tão forte, mas tão insensato. Conclusão. Os filisteus rasparam a cabeça de Sansão, sem saber que estavam permitindo seu recomeço. O segundo estágio do chamado de Sansão foi mais poderoso que o primeiro. A Bíblia diz que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. Ele morreu cumprindo seu chamado. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus tem uma segunda chance para você. Recomece, se for necessário.